Nós vamos estar abordando aqui uma expressão que por muitos anos fez parte do ambiente cristão, eu julgo que de forma equivocada. Nós vamos falar hoje sobre um conceito que diz assim, e está inclusive na Bíblia essa frase, que afirma que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é uma frase que o Senhor Jesus utilizou e nós vamos ver ela hoje na palavra de Deus. Mas eu quero causar um impacto, uma mudança de pensamento dentro do teu coração, com base nesse princípio da Bíblia, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Várias vezes nos últimos dias eu me deparei com esse texto em conversas, em leituras, em momentos, e eu disse, não, eu creio que Deus está me levando a ministrar sobre isso. E quando nós vemos esse termo, essa expressão, e agora analisamos dentro do ambiente cristão o que isso significava, nós acabávamos nos escondendo como igreja atrás de uma desculpa por causa desse versículo, por causa dessa expressão. Por exemplo, se você estava tentando converter algum familiar teu ao Senhor Jesus, pregar a palavra para ele, levar o evangelho de salvação a essa pessoa que está sofrendo, que está com problema, que está com dificuldade, e essa pessoa, quem sabe, na primeira vez ou na segunda, não aceita a palavra de Deus como uma mudança para a sua vida, o que nós nos consolávamos? Dizer assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a gente começou a criar um conceito como igreja, eu digo a gente, o cristianismo no mundo ocidental moderno do último século, de que Deus tem algumas preferências pessoais com relação às pessoas que podem ou não podem se aproximar dele. Que nós vemos que Deus poderia ter, quem sabe, o seu evangelho aberto a todo mundo, a sua palavra aberta a todo mundo, mas se não dá certo na primeira ou na segunda vez, ou se alguém se afasta dos caminhos de Deus, a gente já começa a se julgar e dizer, não, eu acho que Deus não me escolheu. Eu acho que eu não sou escolhido de Deus, eu acho que Deus não me ama tanto assim, porque a bênção dele está sobre essa pessoa aqui perto de mim, sobre a minha vida, olha só, tem acontecido isso, então eu não devo ser escolhido por Deus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas vezes também a gente vê que a igreja se comportou de uma forma equivocada na cultura. A igreja tinha uma linguagem que as pessoas não entendiam, um comportamento desnecessário, exagerado, com proibições sobre a vida, sobre as vestimentas, sobre as pessoas em geral, coisas que vão além da decência, coisas que vão além de princípios e que se tornam regras morais. A igreja se fechou, a igreja acabou criando uma série de barreiras para que as pessoas se aproximassem. E aí qual era a desculpa do evangelho não crescer, de Jesus não liberar o seu poder e de mais famílias serem alcançadas? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos agora uma outra face dessa expressão de que no século XX, especialmente aqui no século XXI, um evangelho tem se barateado. O evangelho tem sido anunciado muito mais pelas redes sociais, mas nós vemos agora cada vez mais os cristãos sem compromisso com a igreja do Senhor Jesus, sem compromisso com o seu Deus, sendo cristãos apenas atrás do celular, cristãos apenas de rede social, cristãos apenas que veem mensagens bonitas no YouTube. Vemos celebridades de uma vida deturpada, celebridades que estão desprezando os princípios de Deus, vivendo uma vida promíscua, vivendo princípios completamente errados, postando, compartilhando como se são cristãos, porque não entendem essa graça que ficou barateada. E aí as pessoas estão começando a entender a palavra de Deus de uma forma muito mais leviana, de uma forma muito mais descomprometida, e por outro lado, as igrejas têm tido dificuldade de encontrar homens e mulheres de Deus comprometidos em fazer algo para abençoar essa terra, a sua cidade, a sua família, o seu local de trabalho, ser realmente sal na terra, luz no mundo. Acabam dando mau testemunho, envergonhando a palavra de Deus, e aí quando não se consegue gente para trabalhar para o reino de Deus, para testemunhar da sua glória, que não se vergonhe do evangelho lá no seu trabalho, no seu dia a dia, que seja um cristão de verdade, vem a desculpa de novo. Eu acho que realmente muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu te dizer, todas essas interpretações desse versículo são equivocadas.
e nós vamos aprender hoje aqui o que a palavra de Deus quer dizer. E eu já te digo de antemão, o Senhor quer salvar todas as pessoas, o nosso Deus quer chamar todos para perto dele, e o Senhor já te escolheu desde a concepção no ventre da tua mãe para viver um projeto de vida junto com ele, de uma vida que seja eterna, de uma vida que seja abençoada. O Senhor não tem preferência de quem ele aceita ou não na sua presença. O nosso Deus, pela graça, pela obra de Jesus na cruz, é um Deus que quer chamar a todos, é um Deus que já escolheu todos, e agora nós vamos precisar crescer nessa revelação da palavra de Deus para entender o que significa esse princípio e a gente também corresponder àquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos abrir Mateus capítulo 20, se você tem na tua Bíblia aí, e nós vamos ver as duas ocasiões em que esse versículo é dito, está escrito no Evangelho de Mateus. Vai ser no capítulo 20 e no capítulo 22. Mateus 20, nós vemos que Jesus está contando uma parábola. Uma parábola era uma ilustração em que Jesus explicava coisas desconhecidas sobre Deus para nós, e para os seus discípulos, e para a igreja em todos os tempos. Entenda comigo que Jesus veio para revelar quem Deus é. Jesus veio para explicar o reino de Deus. Jesus veio, ele fala a sua palavra, ele explica histórias, parábolas, ilustrações, o seu comportamento, a forma que ele reage, como ele se porta na sociedade, sempre revela quem Deus é. Nós aprendemos com Jesus muita coisa sobre Deus. Uma vez os discípulos disseram assim: Jesus, quando que nós vamos poder ver o Pai? Quando que o Senhor vai nos mostrar o Pai? Que nem diz, né? Eu vi o Pai, eu falei com o Pai me disse. E Jesus disse assim: vocês não precisam disso, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos muito sobre Deus. E aqui nós vamos ver, Mateus capítulo 20, uma parábola sobre o reino de Deus, sobre como Deus age, quais são princípios de Deus para a nossa vida. Vamos ler do versículo 1 até o 16. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu não quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Aí terminou a parábola e Jesus faz uma conclusão aqui. Ele diz assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. E aí, se você tem na tua Bíblia a versão traduzida pelo João Ferreira de Almeida, vai ter um adendo entre colchetes nesse versículo no final, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa expressão só aparece em algumas traduções da Bíblia nesse texto, entre colchetes, porque existem muitas fontes dos textos originais da Bíblia.
Então, algumas partes da Bíblia estavam escritas em alguns textos originais e estavam faltando em outros textos originais. Esse é um exemplo disso. Algumas Bíblias, nas suas traduções para o português, escolheram não colocar aquilo que não estava em todos os textos originais aparecendo, e outras traduções escolheram colocar aquilo que aparecia em alguns textos e em outros não aparecia. Por isso que aqui nessa expressão, quem tem escrito muitos chamados e poucos escolhidos na sua Bíblia aí? Alguém tem na sua Bíblia aí que estava lendo, acompanhando junto? Tem 1, 2, 3, 5 ali que tem? Beleza. Então, isso quer dizer que está aqui conteúdo bíblico, que o Senhor Jesus nos explica uma parábola. Deixa eu te explicar agora, talvez você não conseguiu prestar atenção direitinho, talvez a tua versão da Bíblia era um pouquinho diferente. Jesus ensinou uma história sobre como nós podemos entender melhor o reino dos céus, os princípios de Deus, a forma de Deus agir, e isso é muito importante para as nossas vidas. Temos que entender sobre Deus para viver com Deus, senão não tem motivo estarmos aqui. Jesus explicou que nessa parábola aconteceu o seguinte: um proprietário de terra, que é chamado de vinha, essa propriedade na Bíblia, um espaço de terra, de trabalho, de plantação, ele vai na cidade para contratar pessoas que estivessem disponíveis para trabalhar. Não sei se você lembra, antigamente era muito comum ter aqui em Viamão, na frente da empresa de ônibus, ou lá em Porto Alegre, em muitas empresas construtoras, ou no interior, nas plantações, pessoas que ficavam na cidade de manhã cedo disponíveis para trabalhar. Você lembra dessa situação? E aí, então, o dono da empresa chamava ali para pagar o dia de trabalho para aquelas pessoas. Jesus está falando dessa cultura. Então, lá no início, no versículo 2, ele combinou pagar 1 denário pelo dia de manhã cedo e mandou esses trabalhadores para a sua vinha. Porém, o trabalho foi aumentando, eu acredito. Aquela vinha tinha muito a produzir, estava crescendo esse trabalho, existia mais demanda. Aquele dono de terra voltou para a cidade às 9 da manhã e quis contratar mais pessoas. Veja comigo no versículo 4. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, mas agora ele não combina o salário. Ele diz assim: eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Depois faltou mais gente, aquele dono veio de novo meio-dia, contratou mais pessoas. Veio às 3 da tarde, contratou mais pessoas. E veio às 5 da tarde e contratou mais pessoas. E o dia acabava por volta das 6 horas da tarde. Essa é a ilustração que Jesus está contando. Quando foram acertar o salário de cada um, aquele patrão era muito generoso, era muito bom, era muito bondoso. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, de fazer um teste no trabalho e só depois combinar o salário. Você já teve essa experiência? Não teve ali, vergonha de perguntar o salário? Primeiro trabalhou e depois combinou o salário. Não sei se o teu patrão foi tão generoso como esse aqui que Jesus está comparando como o nosso Deus. Mas o que aconteceu? O sujeito que trabalhou das 5 às 6 ganhou 1 denário, que era uma moeda de prata. O que trabalhou das 3 às 6 também ganhou 1 denário. O que trabalhou do meio-dia às 6 ganhou 1 denário também. O que trabalhou das 9 às 6 também ganhou 1 denário. E o que trabalhou das 6 às 6 ganhou quanto? 1 denário também. E aí, como é que ficaria o teu coração? Como é que está aí a tua mente já? Quem tem uma malandragem já vai estar dizendo assim: eu queria ser daquele que só trabalhou das 5 às 6. Mas nós temos que entender o princípio que está por trás aqui. Vemos que às 9 da manhã, os que vieram às 6 da manhã, foram lá reclamar com o patrão. Mas como? Como é que o senhor está pagando a mesma coisa para esse sujeito aqui, desocupado, que só foi para a praça escutar lá às 5 da tarde, está pagando para mim a mesma coisa? O que o dono disse para ele? Eu combinei contigo um salário. Eu combinei. Combinei de pagar 1 denário. Estou te pagando 1 denário. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser, eu pago para os outros o que eu quiser. Então, receba aquilo que eu combinei contigo. E aí nós vemos no final 2 grandes princípios do reino de Deus. Primeiro deles, vamos fazer na ordem inversa. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu te fazer agora uma comparação. Em algum momento nessa parábola, muitas pessoas quiseram ir trabalhar e o dono disse assim: não, tu eu não quero. Tu eu também não quero, tu eu não vou escolher, volta para casa. Mas, dona, eu quero trabalhar. Não, tu não pode vir aqui.
eu só vou escolher alguns, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É isso que nós vemos na palavra de Deus? Não. Temos um problema aqui gravíssimo, gravíssimo, na minha opinião, pelos meus estudos teológicos, de tradução da Bíblia para o português. A palavra, a ação de escolha está correta aqui nessa interpretação. Porém, quando nós lemos o jeito que foi traduzido para o português, nós aprendemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Logicamente, imaginamos que quem é que escolhe é aquele que chama. Mas não é esse a intenção do escrito original da Bíblia. Aquele que escolhe é aquele que é chamado. Então veja, o patrão da vinha chamava os trabalhadores. Alguns que quiseram, vieram. Os que não quiseram, escolheram não vir. E todos aqueles que quiseram vir trabalhar, tiveram trabalho, tiveram recompensa e puderam crescer. Então, quando você escutar essa expressão, não deixe mais isso entrar no teu coração, de que Deus escolhe um e rejeita o outro neste sentido. É claro que Deus, como Deus, pode escolher alguns de nós para propósitos específicos. Lógico, Deus escolheu Paulo, Deus escolheu tantos homens na Bíblia para propósitos específicos, mas para aqueles que querem se aproximar dele, Deus nunca faz acepção de pessoas. Deus nunca rejeita ninguém. Então, entenda que não é aquele que chama que escolhe. Deus chama todos. Agora, quem é que escolhe se vai responder esse chamado? Somos nós. É você. Para nós entendermos um pouco melhor, eu vou te falar qual é a palavra original grega que foi usada aqui na Bíblia. É a palavra eclectos, que é traduzida quase que diretamente como eleitos, eclectos, ou escolhidos. Porém, essa palavra ela é formada por uma ação e uma preposição, ek, mais o verbo lego. Esse verbo lego, originalmente no grego, significava alguma coisa que você e eu pudéssemos declarar, pudéssemos nos posicionar, pudéssemos afirmar sobre nós ou sobre alguma coisa. E essa preposição ek, que forma a palavra eclectos, ek mais lego, forma uma nova palavra, eclectos. Essa preposição inicial, ek, é a mesma da palavra igreja, eclésia, que significa aqueles que deixam vir para fora o que está no seu interior. Então, ek significa algo de dentro para fora, algo de coração, algo de verdade, algo que sai do teu interior e agora é externalizado pela tua palavra, pelo teu compromisso, pela tua postura de vida. Então eu traduziria, na minha audácia aqui, esse versículo como muitos são chamados, mas poucos correspondem a Deus. Muitos são chamados, mas poucos reagem a Deus. Quando nós estamos agora falando algo que vem lá de dentro, quando escutamos o chamado de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus hoje liberada sobre ti é um chamado de Deus para a tua vida. É uma convocação de Deus para a tua vida. É uma proposta de Deus caminhar contigo num novo nível. Sempre que nós mergulhamos mais e penetramos a palavra de Deus de coração, Deus pode acessar mais a nossa vida, purificar o nosso caminho, purificar os nossos projetos, os nossos planos e estar nos levando a um novo nível. Então, deixa eu te dizer, Deus chama a todos, Deus quer salvar a todos. A palavra de Deus declara lá em Timóteo que Deus deseja salvar a todos e que todos cheguem ao conhecimento da sua verdade. Diga assim comigo, nosso Deus quer salvar todas as pessoas. Não deixe essa mentira do diabo encher a tua mente, que alguns são escolhidos por Deus, que você não é amado por Deus, que alguém da tua família não tem jeito mais. Não! O poder de Deus é extraordinário para alcançar a tua realidade, para que você seja chamado. Deus já te escolheu, não tem lógica. Imagina que Deus é esse, que chama todo mundo, mas Ele chama sabendo que Ele não vai escolher todo mundo. É para fazer as pessoas de bobo. Então aquele que quer vir diz, não, tu não é escolhido. Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus nos chama porque antes de tudo Ele já te amou. Porque antes de tudo Ele já te escolheu. Porque antes de tudo Ele já quis restaurar a minha vida e a tua vida dos efeitos do pecado, nos dá vida eterna. Agora, quando nós entendemos isso, tem um outro princípio aqui.
os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Está dizendo que o trabalho no reino de Deus, quando você e eu escolhemos dizer sim para esse chamado, quando você e eu correspondemos a esse chamado, o trabalho no reino de Deus, ele começa e ele só cresce, ele só cresce, ele só vai. A vida com Deus, ela só vai, ela só cresce, ela só frutifica. E cada vez mais, Deus precisa de mais pessoas para fazer o reino dele acontecer. E entendemos isso, um princípio por trás dessa história. Se você ler de novo comigo o versículo 2 de Mateus 20, diz assim: ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. E no versículo 4, para o outro grupo, ele disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Deixa eu te perguntar, qual é a diferença desses dois trabalhadores? Um acertou o salário primeiro e o outro confiou na bondade do seu patrão. Confiou na bondade do seu senhor para receber a recompensa no final. Te pergunto agora, comparando o tempo de trabalho daqueles que trabalharam às 5 da tarde e às 3 da tarde, contra aquele que combinou o salário desde às 6 da manhã, quem é que recebeu mais na proporção? Os primeiros ou os últimos? Os últimos. Então, os últimos foram primeiros a receber, os últimos foram mais agraciados, porque receberam mais recompensa, porque escolheram confiar em Deus ao invés de barganhar com Deus. Aprenda isso na tua vida cristã. Deus não nos rejeita quando a gente se aproxima da presença dele e diz assim: Senhor, se tu salvar a minha vida, se tu me livrar dessa enfermidade, aí eu vou te servir. O que a gente está querendo dizer? Se Deus não tirar essa enfermidade, nós não queremos saber dele. Mas Deus é tão misericordioso que ele nos salva. Porém, nós já combinamos o nosso salário. Algumas pessoas vêm para Deus e dizem assim: Deus, se tu me der essa promoção no emprego, aí eu vou trabalhar no teu reino. Mas está dizendo assim: se tu não me der, eu vou fazer por mim e não vou ser tão intenso assim na sua presença. Deus às vezes nos abençoa e faz a resposta para a nossa oração, mas nós vamos ter uma recompensa muito maior depois? Não. Por quê? Porque nós já negociamos com Deus o que nós queremos receber. Não seja um cristão medíocre. Não seja um cristão superficial. Infelizmente, tristemente, na nossa nação, nós temos igrejas que reúnem multidões de pessoas que dizem: tu quer um carro novo? Então vem aqui servir a Deus, vem tantos cultos, dá tanto de dinheiro e Deus vai te dar o teu carro novo. Que cristianismo chulo, medíocre, baixo, raso, superficial. Porque as pessoas estão negociando com Deus, barganhando com Deus. Nós precisamos ser daqueles que confiam, que servem a Deus por amor, que se voltam porque dizem: eu estava desocupado, eu estava vazio, eu não tinha recurso, eu não tinha nada na minha vida, e agora esse Deus me chamou, me deu trabalho, me fez plantar, me fez colher, me recompensa, eu quero estar com Ele. Que esse seja o teu coração e o meu coração, de servir a Deus por confiar nele, de servir a Deus por amor. E se vierem dias ruins, se vierem desafios, não tem problema. Não tem problema, nós vamos atravessar eles juntos com Deus. Agora, se nós primeiro tratamos uma barganha com Deus, no momento que o dia ficar ruim, qual é a primeira opção que vem no teu coração? Vou desistir da minha caminhada com Deus. Vou parar. Vou cessar com a minha busca a Deus. Então, aquele que trata com Deus a sua recompensa, que não está servindo a Ele de todo o coração, tem uma recompensa celestial bem pequena. Mas aquele que vive por amor e que confia no Senhor, recebe galardão, recebe generosidade, recebe bondade desse Deus maravilhoso. Segundo, os últimos sempre são os primeiros, porque Deus faz crescer o seu reino, e quanto mais o seu reino cresce, mais há um liberar de Deus no nosso meio. Vou te dar um exemplo. Quando eu era pré-adolescente, a minha família se converteu a Jesus, estávamos passando um momento muito difícil na nossa vida, momento de luto, momento de enfermidade, momento de crise financeira, momento muito difícil na estrutura da minha família. Nós nos voltamos para a igreja e começamos a servir Jesus.
E naquela época era muito raro, era muito difícil nós vemos alguém ser curado de uma enfermidade. Era muito difícil nós vermos alguém liberto de uma opressão das trevas de uma forma efetiva, rápida. Era muito difícil. Era muito difícil as pessoas se converterem ao Evangelho. As pessoas se comprometerem com Deus. Tinha uma barreira na sociedade, uma frieza. Era muito difícil, 25 anos atrás, o Evangelho aqui na nossa cidade, aqui na nossa sociedade. Para alguém ser batizado no Espírito Santo, viver uma experiência de poder, era difícil demais. Uma vez eu cheguei para o meu pastor, eu já era cristão há alguns anos, eu era adolescente, e eu disse para ele assim: pastor, eu queria muito poder ser batizado no Espírito Santo, eu queria muito falar em línguas, eu queria muito sentir a presença de Deus como poder sobre a minha vida. Ele disse assim: Diego, com certeza Deus quer te abençoar, mas tu tem que fazer um propósito firme com Ele, tu tem que ser perseverante. Ele disse assim para mim: eu orei 6 meses, todos os dias por isso, até que Deus me encheu da sua presença e do seu Espírito. E aí, então, eu peguei aquela palavra, me motivei, e fiquei muito tempo buscando a Deus. Para tu ter uma ideia, eu levei anos da minha vida para conseguir quebrantar o meu coração diante de Deus, para conseguir ter um momento que Deus acessasse as minhas emoções. Levei muitos anos da minha caminhada. Vamos agora avançar essa história. Nós vemos hoje o que Deus está fazendo em 2021. Vemos pessoas sendo curadas, vemos milagres nas famílias, vemos gente se convertendo em cada célula, quase que semanalmente, pessoas vindo. Nós, como igreja, agora, em menos de 3 meses, levamos 74 pessoas para o encontro com Deus, receber o Evangelho, cura, presença de Deus na sua vida. Quem de vocês está aqui e foi nos últimos encontros com Deus de novembro e fevereiro? Levante a mão, deixa eu ver. Quem está aqui e foi? Uau! Quanta gente foi abençoada por Deus. E nesse momento nós vimos que as pessoas vêm de uma vida que não conhece a Deus, em um final de semana recebem cura de Deus, em um final de semana muitos são cheios do Espírito Santo, falam em novas línguas, profetizam, têm experiências extraordinárias com Deus. Se nós formos que nem aquele sujeito ali da parábola, nós vamos dizer o quê? Deus não é justo isso aí, não. Eu quero ver esse pessoal aqui que está comigo levar 1 ano para ver uma cura na sua vida. Essa pessoa tem que caminhar mais com essa doença para ela aprender. Será que esse deve ser o nosso coração? Agora, em nome de Jesus, volta a doença para ele, porque está injusto. Eu cheguei antes, eu demorei mais. Não. Quando a igreja é uma família, nós nos alegramos com o crescimento daqueles que chegam por último. Então, se você descobriu a palavra de Deus só hoje, se você está entendendo esse tema da Bíblia só hoje, se você está chegando às 5 da tarde, não tem problema. Deus quer liberar graça sobre a tua vida. Nós não somos uma igreja que olha as pessoas com competição, que olha as pessoas com rivalidade. O nome desse lugar é Família da Fé. Nós somos uma família de discípulos de Jesus. Então, cada dia que alguém recebe um milagre, cada dia que uma célula multiplica, cada dia que um milagre acontece, é festa na família. Porque nós queremos que realmente os últimos sejam primeiros a receber, que o reino de Deus cresça, que essa plantação vá longe demais, que Deus libere poder e milagre nas nossas vidas. Você crê nisso? Você consegue entender isso? Então, primeiro, não barganhe com Deus, não. Não faça a tua vida de fé um negócio, não fique exigindo coisas muito de Deus, mas ame Ele. Confie nele. Claro que você pode orar pelo que você quiser, mas não faça isso competir com servir ou não servir a Deus no teu coração. Segundo, entenda que o reino de Deus cresce, cada dia mais a glória dele vai se derramar, e aqueles que chegam por último já chegam num ambiente extraordinário, e nós vamos ver cada dia mais os nossos filhos espirituais sendo gerados num ambiente melhor e mais poderoso. Eu quero te mostrar agora, a 2ª vez na Bíblia, que aparece essa expressão de que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus capítulo 22, no versículo 1 até o versículo 14. E agora nós vamos falar de uma coisa ainda mais séria. Na primeira parábola que vimos de Jesus, nós percebemos que Deus nos chama, o Senhor te chama, para trabalhar nos seus propósitos, na vontade dEle. E isso é o melhor para a nossa vida. Aquele que está desocupado, que está entendendo que precisa de um Senhor na sua vida, com certeza vai ouvir essa palavra e vai dizer, eu quero. Eu estou falando do desocupado espiritualmente.
vazio espiritualmente. Somente quem reconhece que precisa, que está vazio por alguém, estar dando norte para o seu espírito, para a sua existência, é que consegue acessar a presença de Deus. O Senhor Jesus veio para aqueles que são pobres de espírito, para aqueles que são necessitados, para nós que descobrimos a nossa necessidade. Todas as pessoas são necessitadas, mas tem gente que pensa que não. Então, somente aqueles que estavam ali naquele momento, desocupados, prontos para um chamado, já corresponderam, já reagiram e viveram algo grande. E trabalharam. E assim vem bênção de Deus sobre a tua casa, vem bênção de Deus no teu trabalho, vem bênção de Deus nas tuas finanças, vem bênção de Deus nas tuas emoções, vem bênção de Deus, vem reino dele para ti. Só que agora nós vamos falar sobre outro princípio. O princípio da vida eterna ou da morte eterna. Quando nós vemos a nossa vida aqui, ficamos tão apavorados com situações de enfermidade, de pandemia, nós acabamos percebendo que valorizamos muito mais os poucos dias que temos nessa terra do que uma promessa ou de vida eterna ou de morte eterna que a palavra de Deus tem para todo ser humano. Uma realidade espiritual. Nós acabamos angustiados e envolvendo as nossas vidas em coisas que podem abreviar o nosso tempo aqui, sendo que nós devemos estar ainda mais preocupados em viver, construindo para uma vida eterna e escapando de um destino de morte eterna. E sobre isso, muitos também são chamados, mas poucos escolhidos, mas não escolhidos por Deus. Eles é que escolhem, nós é que escolhemos, poucos correspondem. E agora nós vamos ler Mateus 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus, de novo, olha, explicando como é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Muitas pessoas escutam a palavra de Deus, mas não querem viver para Deus. Quer priorizar o seu dinheiro, quer priorizar o seu campo, quer priorizar o seu trabalho, quer priorizar o seu descanso, quer priorizar o seu sono, quer priorizar a sua vida particular e rejeita. E ainda outros perseguem aqueles que falam sobre Deus. Perseguição está ativa no mundo desde o início do cristianismo até hoje, várias formas, de vários jeitos. Mas agora vamos ver o que o rei fala sobre isso. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Quem é que deve ser convidado? Todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deixa eu te perguntar, nesse banquete de casamento está sendo representado o nosso Deus, que chega na história da humanidade ao ápice da vinda de Jesus, da glória de Jesus. E nesse ápice, o Senhor reúne todos aqueles que foram convidados para estarem com Ele. Porém, quando aqueles que responderam sim, nem estamos dizendo daqueles que desprezaram, não estamos nem falando daqueles que viraram as costas, que perseguiram. Quando aqueles que disseram sim estão reunidos na presença de Deus, diz a parábola então que esse rei vem
e ele nota que um dos convidados não está usando a veste nupcial. Não está preparado, não está vestido adequadamente, não está se comportando da forma como deveria para aquele momento tão importante. Esse ano aqui na Família da Fé nós vamos ter um monte de casamentos, vários casamentos. O pessoal pegou o ano da pandemia para dar um norte na sua vida, reorganizou e tem muita gente casando nesse ano. Agora tu imagina que alguém importante para ti está casando, te convidou para o casamento e você vem direto do jogo de futebol, todo suado, com desodorante vencido, só com um calçãozinho curtinho, com um chinelo de dedo, com a camiseta toda escangalhada, que puxaram a tua gola, rasgaram lá no jogo, e tu chega aqui para o banquete de casamento. Você está vestido apropriadamente? Você está honrando aquele que te convidou? Você está fazendo que aquele momento seja um momento memorável, digno, um momento bonito na história daquela família? Não. Você está desprezando. Você está desonrando. Você está causando vergonha. Não é porque as pessoas não podem andar do jeito que quiser. É porque cada ambiente tem um comportamento necessário que nós precisamos ter. E a honra está ligada a como nós nos comportamos diante de cada situação. Seja para com os pais, seja para com os filhos, seja no casamento, seja com os colegas de trabalho, com o patrão, com o professor, na igreja, num casamento. E agora esse rei vem e diz assim: tirem esse rapaz daqui, porque ele não é digno de estar aqui. O que nós aprendemos com isso? Que muitos são chamados, mas poucos correspondem. Poucos reagem da maneira correta à grandeza, à dignidade, à oportunidade de viverem a sua vida com Deus. Poucas pessoas estão reagindo da maneira que deve, na dignidade devida de viver uma vida com Deus. E agora estão desprezando, envergonhando, estão causando um comportamento, uma veste, uma identidade errada naquilo que é esperado por Deus. E aqui nós estamos falando do grande julgamento, do final, quando Jesus voltar, aqueles que estarão recebendo e herdando a recompensa de vida eterna e aqueles que estarão recebendo e herdando a morte eterna, como condenação do pecado. Deixa eu te perguntar, esse rei entrou e disse assim: tem muita gente convidada aqui, bem vestida, e a carne está pouca. Eu vou escolher só alguns e os outros eu vou rejeitar, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É assim que a palavra de Deus ensinou? Não, né? O que diz ali? Que apenas um estava de maneira inadequada. E esse não pôde ficar naquele lugar. Deixa eu te traduzir um pouco melhor essa expressão, então, de novo. Muitos são chamados, mas poucos correspondem. Poucos reagem da maneira devida. Diz para a pessoa que está do teu lado aí, diz só uma palavra, diz assim: reage. Reage, meu querido. Deixa eu te dizer, reage. 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 Valoriza o que Deus tem te dado. Reage. Corresponda ao que você tem sido chamado. Deus tem uma vida extraordinária para ti. Não viva ela de qualquer jeito. Não te comporte de qualquer jeito. Cuide a tua linguagem. Cuide o teu comportamento. Cuide o jeito como você representa esse Deus. Você foi chamado para ser sal nessa terra, luz neste mundo. Tenha esse cuidado com a forma que tu vive a tua vida, para que você possa herdar vida eterna. Para que você não seja convidado a se retirar das bodas do Cordeiro. Muitos são chamados, mas poucos correspondem. Escolha viver uma vida de santidade. Escolha viver uma vida de pureza. Escolha lutar contra o pecado e não ser conivente com o pecado. Escolha trabalhar na vinha por confiar e amar esse Rei maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Tem gente que desde o início da sua caminhada tem a oportunidade. Eu tive essa graça. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive a oportunidade de receber a palavra de Deus. Tem gente que já vai às 9 da manhã receber a palavra de Deus na sua adolescência. Outros já estão aí em meia idade recebendo a palavra de Deus. Você também é escolhido por Ele para viver. Talvez aí no curso da tua vida já é 5 da tarde.
não tem problema. Deus tem uma graça tão grande para liberar sobre ti. Não fique te culpando pelo que passou. Queira viver o que o Senhor tem para a tua vida. Muitos são chamados. Deixa eu te falar uma verdade bíblica. Todos são chamados. Todos são escolhidos. Todos são amados. A obra da cruz salva todas as pessoas que correspondem, que reagem, que escutam essa palavra. Não sei o que aconteceu contigo até hoje, mas que a partir de hoje essa palavra fale contigo e que você reaja, corresponda, saia do teu lugar e trabalhe para o teu Senhor, e você vai receber recompensas extraordinárias. Te comporte como um convidado para as bodas do Cordeiro e você vai ter certeza de eternidade. Lute contra o pecado, plante no reino do teu Senhor, receba recompensas dele, porque você é chamado, você é escolhido. Seja você aquele que corresponde, seja você aquele que reage, aquele que fala não é daqui para fora, aquele que fala de coração. Eu não quero que você esteja aqui de corpo presente e com o coração longe, porque isso é uma adoração falsa. Nós somos uma família de discípulos e um lugar de transformação. Para sermos transformados, temos que ser transparentes, temos que ser sinceros. Então reage na tua vida, busque a Deus e você vai ver recompensas extraordinárias ainda neste ano sobre a tua história, em nome de Jesus.